Eu gostaria de falar para você que está assistindo esse vídeo acerca de dois tipos de verdade. Eu queria basear a minha palavra naquele texto em que Paulo chega em Filipos e uma menina que tinha o espírito de adivinhação, ela começou, alguns dias seguidos, dizer as seguintes palavras: estes homens são filhos do Deus Altíssimo. Falou isso no primeiro dia, o segundo, o terceiro, até o momento que aquilo começou a incomodar Paulo. E Paulo, inquieto com aquela palavra, busca a verdadeira revelação de Deus da origem daquela palavra que estava sendo falada. Mas antes eu queria perguntar, o que há de errado no que ela estava dizendo? Esses homens são filhos do Deus Altíssimo. Eles de fato não eram. Paulo, próprio Silas, Lucas, dá a impressão que Lucas estava presente também. Então, eles não eram realmente filhos do Deus Altíssimo. Então por que Paulo foi tão intolerante com aquela moça? É que ali ela estava falando uma verdade, mas a verdade não era proveniente do coração. Ela estava falando uma verdade, mas essa verdade estava debaixo das garras de Satanás. Ela estava sob o efeito do pecado. E por isso Paulo foi veementemente contra, inclusive expulsou aquele espírito de adivinhação e ela perdeu aquela capacidade de ficar adivinhando e dando lucros aos comerciantes daquela cidade. Pois bem, o que eu quero ensinar com isso é que existe dois tipos de verdade: a verdade dos lábios e a verdade do coração. Mais importante do que a verdade dos lábios é a verdade que procede do coração. E aqui eu preciso entender que ser cristão não é viver repetindo, papagaiando verdades. Ser cristão é viver a verdade. Aliás, é a única coisa que de fato realmente agrada a Deus. Deus, ele sabe perfeitamente quando eu estou falando a verdade, e essa verdade é ou não dele. Porque tem muita gente pregando, mas não vive o que prega. Tem muita gente cantando canções baseadas em princípios verdadeiros, mas não vivem o que cantam. Então, amados, mais importante do que qualquer outra coisa é nós tentarmos vivermos a verdade. Porque a verdade, ela tem, de fato, compromisso com Deus. Deus tem compromisso com a verdade, melhor me expressando. Então, fica aqui essa mensagem para você, que você possa pensar sobre isso. Não adianta eu dizer que sou de Deus se eu prego uma coisa e vivo outra. Deus quer que nós vivamos aquilo que nós pregamos. Eu quero concluir dizendo o seguinte: o grande problema do cristianismo hoje é esse. Nós queremos convencer as pessoas da nossa religião, e de religião por religião o mundo está cheio. Eu preciso pregar o evangelho com a minha vida. As pessoas precisam olhar para a minha vida e perceber que o que eu falo, eu tento praticar. É aí que está o segredo. É aí que faz a diferença. Às vezes a gente prega com a vida. Às vezes nem precisa falar a palavra, mensagens poderosas que se prega com o testemunho. E é justamente isso que Deus espera de cada um de nós que somos cristãos. Um abraço a você. Acima de tudo, lembre-se, Deus quer que mais do que verdade nos nossos lábios, ela venha de um coração alinhado com a sua vontade. Deus te abençoe.